Agora sim, eu converso então aqui no estúdio com o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, também com o vereador pelo município e líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores, Júnior Leite. Senhores, nos últimos dias circulou nas redes sociais vídeos falando da taxa de coleta de lixo, algumas pessoas inclusive reclamando do aumento, algumas pessoas não entendendo muito bem como vai funcionar essa elevação. Eu começo conversando com o senhor então, prefeito. Queria que o senhor explicasse para o público de casa por que se faz necessário, então, esse aumento nessa taxa que é cobrada todos os anos aqui no município. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Pierre. Boa tarde a todos do Voz do Litoral. Uma satisfação poder estar falando com a população de Paranaguá, expor essa situação com clareza, com tranquilidade, como eu sempre fiz ao longo da minha estadia na Prefeitura de Paranaguá, na nossa gestão desde 2017. Há muitas informações desencontradas e também desinformações que querem passar para a população, justamente por cunho político, porque a gente sabe que o ano que vem nós vamos ter eleição, né? Então essa desinformação ela agrada as pessoas que querem tomar o poder, né? O poder público municipal no ano que vem, né? Mas infelizmente isso faz parte da política, isso já está na cultura, né, da política. Essa forma de você explanar e apontar erros, né, para tentar tirar alguma vantagem eleitoral. Eu sempre fiz tudo na minha administração pautada no desenvolvimento e sempre pensando na população de Paranaguá. E assim eu vou continuar fazendo, Pierre, até o final do meu mandato, que acaba dia 31 de dezembro de 2024. E com certeza com uma aprovação muito boa da população, porque nós estamos fazendo uma gestão, né, duas gestões, diferenciada daquilo que a gente já viu no passado, com a cidade completamente abandonada, não tendo recursos voltados para a infraestrutura, para a saúde, para a educação, tudo isso que nós estamos fazendo de diferente. Então nós vamos falar então da taxa de coleta de lixo. Passaram que eu criei a taxa. Essa é a primeira mentira, que essa taxa já existe desde 2009, né? Lei municipal, inclusive de um prefeito que fez muito mal para a nossa cidade. Então essa taxa já é criada há mais aí, 2009, me ajuda aí, 14, 15 anos atrás? 15 anos. 15 anos atrás. Né? E o mínimo do lixo já há mais de 18 anos que nós temos no município de Paranaguá. Esse é o primeiro ponto. A taxa de coleta de lixo de Paranaguá é uma das menores do estado do Paraná, com municípios do porte de Paranaguá. E não vai muito longe, né? Uma das menores aqui também da nossa região. Né? Inclusive, eu fiz questão, acho que vocês trouxeram até um gráfico que vocês vão mostrar para fazer um parâmetro. Está aqui, ó. Então, Paranaguá tem 157 mil habitantes, arrecadou em 2022 6.403.000 com taxa de coleta de lixo. A cidade aqui menores, com 30 mil habitantes e com 34 mil habitantes. A taxa mínima é maior, 278. A nossa desse ano ficou em 127, mas a taxa é 180 esse ano, porque nós estamos cobrando só 9 meses da taxa da coleta de lixo. Deixar isso claro. Aqui com 34 mil habitantes, 264, a arrecadação deles são maiores, pode ver. Nós temos 157 mil habitantes, arrecadando aqui com 7 milhões e 900, e aqui 9 milhões 535. Então, essa é a realidade. Agora, vamos aos fatos. Foi falado também, Pierre, que o mínimo de Paranaguá era R$50. Se o senhor me permite, prefeito, só uma perguntinha. Essas cidades, cidade A e cidade B, são cidades aqui do litoral? São cidades próximas aqui a Paranaguá, né, para fazer um parâmetro. Comparativo local, né? Local. Voltando lá, se falou do mínimo, né, que até dezembro o mínimo era R$50. Esses R$50, Pierre, há 18 anos atrás era R$50 e o salário mínimo era 350. Se fosse para corrigir hoje, o salário mínimo é R$1.300, se fosse corrigir no mesmo parâmetro da porcentagem de 18 anos atrás, o mínimo de Paranaguá seria R$190. E nós abaixamos isso. Ficou em R$180 e esse ano R$127. E digo, mais de 50% da população de Paranaguá paga o mínimo.
127 reais. Então, metade da população paga esse valor mínimo. Deixar isso bem claro para não confundir a população de Paranaguá. Aí, o que foi feito? Aí vou entrar na lei da nossa taxa de coleta de lixo, né? E nós temos que explicar também que tem uma lei federal de 2020 que regulamenta o saneamento básico, lei... 13.019. 13.019 do governo federal. Essa lei não é minha, é a lei do governo federal que diz que você não pode pagar a mais sem ter arrecadação. Se você gasta 20 milhões de coleta de lixo, você tem que arrecadar da taxa da coleta de lixo 20 milhões. Isso na lei federal, não foi eu que criei. E nós arrecadamos 6 milhões. Só que nós nunca vamos fazer uma coisa para prejudicar a população de Paranaguá. Jamais. E aí nós fizemos separado, porque é injusto. A taxa era por metro quadrado, era R$ 2,05 para todo mundo. Você que é morador, que mora nos bairros, que os levantamentos, né, do IBGE mostram que cada casa praticamente é entre 1 quilo e 1,5 quilo de resíduos que você gasta por dia, né? Se comparar da mesma forma, por exemplo, de uma empresa que produz muito mais resíduo. Isso é uma injustiça com a população de Paranaguá. Eu jamais ia também deixar isso no mesmo patamar. E sem falar, Pierre, que nós temos 3 vezes a coleta de lixo na semana para as residências. Então, nós temos os bairros separados pela linha férrea, né? Eu falo a Zona Sul e a Zona Norte, né? Então, a Zona Sul é terça, quarta, quinta e sábado, e a Zona Norte é segunda, quarta e sexta, 3 vezes na semana, para as nossas residências. E na área central, onde foi a maior discussão, inclusive foram na televisão falar, porque a população não foi em momento nenhum para a mídia reclamar de nada. É 2 vezes por dia. Todos os dias na área central, onde temos nossos comércios, é 2 vezes por dia. Aí é justo cobrar a mesma taxa para você que está me assistindo agora, que gera menos e que tem menos o trabalho do que uma área central? Por isso nós separamos. Fizemos uma taxa separada de empresas, de residências, e nós também criamos para as igrejas e os templos. Prefeito, já temos perguntas, já temos interação com o público de casa. Convido mais uma vez o pessoal a deixar sua pergunta na transmissão ao vivo do Voz do Litoral no YouTube. Temos então pergunta, vai aparecer aqui no TP, Diana? Ah, não, está aqui no fundo, olha só. Pergunta do telespectador. Então, a Yas Felizarque, pelo YouTube, perguntou sobre a taxa de lixo. O prefeito disse que a taxa única, porém, no mesmo bairro, casas do mesmo tamanho, variam muito os valores. Por quê? Na realidade, todos os relatos, todas as inconformidades, isso nós vamos ter que chegar até para o final para falar. Isso nós temos a nossa prefeitura, se tiver para rever os atos, se tiver alguma metragem. Inclusive, nós temos que rever também o cadastro, porque tem pessoas que têm vários registros no mesmo imóvel que pode gerar ainda mais desconformidade com relação à taxa de lixo. Por isso que nós fizemos por metro quadrado, e a maioria do país é por metro quadrado. Uhum. Né? Se comparado com Curitiba, que era 300 e 900 as empresas, até um limitador. O limitador não está previsto em lei, se pode colocar ou pode tirar, mas também se você pega uma casa, uma meia água, vamos supor, lá em Curitiba, o cara vai pagar 300 e o cara com uma mansão vai pagar 300 também. É justo? O mais justo de tudo é fazer por metro quadrado e um preço justo. E voltando lá, era R$ 2,05 por metro quadrado para todo mundo. Nós tiramos isso. Inclusive, baixamos ontem, né, até o vereador está aqui e vai falar sobre isso, porque quando nós viramos o nosso sistema, ele gera os anos anteriores. E ali acusava 39 mil residências. Quando virou o ano, foi para 44 mil. E por isso que nós fizemos essas faixas e que nós podemos abaixar agora com essa revisão dessa falha do sistema, que não foi falha nossa, porque a administração pode rever a qualquer momento. E foi revisto ontem. Né? Quando nós separamos as faixas, era R$ 6,
era R$3 as residências, né? E os terrenos baldios era R$1. E agora nós baixamos ontem por causa dessa inconformidade, baixou de 6 para 4, né? de 3 para 2,85 e também baixamos, você veja, presta atenção como não se pode usar política, né? Os templos religiosos e as empresas, as ONGs ou as associações com não fins lucrativos, que também eram 2, e os templos religiosos, foi para 1,50. Diminuiu ainda os templos religiosos. Então ficou, para esse ano, as residências, porque nós vamos cobrar 9 meses, de 2,05 para 2,13, 8 centavos. Para toda a população de Paranaguá. De 6 baixou para 4, mas não vai pagar 4, vai pagar 3,25. Proporcional para os 9 meses. E 1,50 dos templos religiosos vai pagar praticamente quase 1,10, 1,20. Né? Os terrenos baldios, 70 centavos. Abaixo de qualquer município do porte de Paranaguá. Então, essas coisas que estão falando, Pierre, só para finalizar, e aí colocam lá, não, mas o meu IPTU ficou mais baixo do que a taxa de lixo. Claro, o valor venal do imóvel é baixo. Ontem teve uma reportagem, eu quero ver se a pessoa que fez essa reportagem, ele vende o imóvel dele pelo valor que está no seu carnê do IPTU. O valor sempre está lá abaixo. E o valor do IPTU não é por metro quadrado, é pelo valor venal, pelo valor custo. Quanto vale meu terreno? R$100 vezes 60 centavos com muro e calçada. Quem não tiver muro e calçada é 80 centavos. Quem for terreno baldio é R$3. Essa é a metragem. Mas eu pergunto, o cara vende o terreno, o imóvel dele, vamos lá, por 100? Não, ele vai vender por 1 milhão, por 2, vai vender do jeito que ele quer. Então, tem que se passar também a realidade para a população. Essa diferença quando você fala de IPTU, e também houve uma confusão muito grande, Pierre, só explicar também, que nós tivemos que separar do IPTU a taxa da coleta de lixo, porque justamente nós fizemos uma lei que você pode ter plano de resíduos sólidos e contratar uma empresa e você ser isento da taxa de lixo. Qualquer empresa da área central pode contratar uma empresa e ser isento, a prefeitura não cobrar nada. Até isso nós deixamos em lei. Por exemplo, nós temos o Bom Preço, o Bavaresco, as empresas do Porto, eles contratam empresas, eles vão lá e tiram. Não tem como a prefeitura não está fazendo esse serviço. Vai cobrar por quê? Então, tudo isso nós tiramos também. Então, essa inconformidade de informações que passaram, esses fake news que fizeram nesses últimos 10, 15 dias, eu tenho certeza, com um cunho político, eu jamais ia compactuar com uma coisa absurda para dentro do nosso município, porque a população me conhece, do jeito que eu administro. Prefeito, a gente está com o tempo um pouco estourado, tentar responder de uma forma mais rápida. Tem essa pergunta aqui da Márcia Tavares, que foi feita também pelo YouTube. Quem tem uma edícula paga 2 IPTUs. Se não mora ninguém na edícula, é só lavanderia e depósito de coisas pouco usadas. Por que pagar 2 taxas de lixo? Então, por isso que eu falei no início, você tem que levar o seu cadastro, levar o seu documento, protocolar na prefeitura e rever essas questões que podem ser resolvidas. Inclusive, aproveitando, já quem pagou com o valor que estava anterior, quem pagou à vista, a prefeitura vai devolver o seu recurso. E aquele que pagou parcelado, nós vamos amortizar o valor nas parcelas e justamente também nós estaremos lá vendo todas as inconformidades, que não é de agora. Essas inconformidades já têm há um bom tempo e pode ser corrigido o morador levando o seu documento na prefeitura, né, na Secretaria de Fazenda, e rever todos esses atos da prefeitura com o contribuinte. Vereador, eu quero conversar com o senhor. Inclusive, temos mais uma pergunta aqui, vamos ver se já aparece aqui. Gisele Nunes fez a pergunta pelo YouTube. Taxa na coleta de lixo, 80% taxa de esgoto, onde vamos parar? Na verdade, essa é até para o Executivo, daqui a pouco eu posso perguntar também para o Prefeito, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, principalmente, essa redução que foi proposta pelo Executivo, que foi votada na Casa de Leis nessa semana, então uma redução do valor que seria o reajuste, já caiu esse reajuste, agora como o prefeito já explicou, ao invés de ser 6 para a região comercial, para estabelecimentos comerciais, R$4, ao invés de 3, 2, que nesse ano vai ser proporcional 2,15 para algumas residências. Como foi feita esse cálculo na sua avaliação e essa votação, como é que se deu na Câmara Municipal de Vereadores? Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Só para esclarecer, como o prefeito já bem esclareceu várias situações aqui, Pierre, foi uma votação tranquila,
Foi uma votação que houve muita discussão, mas foi uma discussão sadia, visando o bem-estar da comunidade, como a gente sempre faz lá na Câmara. E a gente aprovou e esclareceu para a população muitos fake news, muitas mentiras que lançaram por aí afora, visando a eleição do ano que vem, que não é o objetivo da gente nesse momento. Então, a gente aprovou, no primeiro momento, a alteração lá em dezembro, e, como o prefeito falou, da questão dos 39 mil imóveis que foi calculado, e agora são 44 mil imóveis. Por isso que foi possível recalcular o valor e baixar as faixas. Então, só para a gente restabelecer a verdade e expor para a população o que realmente aconteceu. Que o prefeito já falou anterior a mim, explicou várias situações. Então, é isso o que realmente aconteceu, e é bom a gente vir aqui conversar e esclarecer, principalmente para a população, o que realmente mudou, que foi a forma de cobrar das pessoas que geram mais resíduos, das pessoas que geram menos resíduos. Prefeito, sobre essa pergunta da Gisele Nunes, qual é o posicionamento do Poder Executivo Municipal? Era nesse assunto que eu ia entrar, né? Como eu falei no início, que eu jamais irei prejudicar uma população, e assim eu fiz. Pierre, qual foi o prefeito que não deu um aumento do transporte coletivo enquanto gestor público? Quem foi o prefeito que não deu um aumento de taxa de esgoto e de água? Inclusive, mandei um projeto de lei para a Câmara e abaixei de 80 para 40. E foi aprovado e a empresa ganhou na justiça. Está na justiça. Nós reduzimos de 80 para 40. O único prefeito que fez isso na história. E além de todas as embates de tarifas com o esgoto, nós fizemos uma intervenção. Quem não viu, que não acompanhou, nós fizemos a nossa parte com o gestor público. Puxe no Google. Agora a população tem a ferramenta que é o Google. Puxe de 2005 até a nossa gestão, quantos aumentos de decreto no final do ano tiveram de ônibus e de esgoto? Entre 7% e 8% de esgoto todos os anos, até eu assumir em 2017. Esgoto e água todos os anos até eu assumir em 2017. Você acha que eu ia fazer alguma coisa contra a população agora com uma taxa de esgoto? Que eu quero deixar bem claro que a população continua pagando a mesma taxa de coleta de lixo, porque tem o seu serviço 3 vezes por semana e gera menos resíduo, que na área central, como foi reclamado, que é 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, todos os dias, e geram mais resíduos que uma residência normal. E sem falar os templos de igreja que nós reduzimos também, entendemos que isso também foi possível. Então nós fizemos diferenciado, ninguém está cobrando algo de anormal. Comparem as cidades do porte de Paranaguá para ver qual é a diferença da taxa de coleta de lixo dessas cidades com as nossas, que vocês vão ver que o preço, a nossa cobrança está muito lá embaixo e vai continuar dessa forma, porque eu sei da dificuldade que nós temos dentro do município, eu sei como administrar uma cidade desde o dia como nós estamos fazendo, eu sei o que nós estamos arrecadando e devolvendo para a população de Paranaguá com saúde, segurança, educação, tudo aquilo que vocês têm acompanhado. Mas eu fui o único prefeito que não dei nenhum aumento de taxa de esgoto e de água, reduzi ainda o esgoto de 80 para 40, não dei aumento de transporte coletivo. E, aliás, você vai fazer uma matéria essa semana, que eu sei, sobre o Tarifa Zero, que completou um ano recentemente, onde o município subsidia. E, sem falar isso, dados de pessoas, empresários da área central, dizendo que o centro ficou muito mais povoado com a tarifa zero e eles estão podendo vender mais nos seus comércios na área central. E isso ninguém fala e ninguém questiona com relação a isso. Eu vou continuar da mesma forma, Pierre, trabalhando do mesmo jeito em prol da população de Paranaguá, do mesmo jeito. Não vou entrar nesse embate de discussão política, porque a gente sabe que tudo gera política. Nós temos eleição daqui no ano que vem. Deixe isso para o ano que vem. O povo vai saber em quem votar, em quem pode dar uma continuidade ao nosso trabalho. O prefeito que vai entrar daqui a 2 anos. E eu quero que seja um prefeito melhor do que eu, que faça muito mais do que eu, porque eu vou viver aqui, com a minha família, né, com meus netinhos,
e eu quero uma cidade sempre melhor para viver, e é isso que nós estamos fazendo em conjunto com a Câmara Municipal, em conjunto com a base, que sempre está ali votando aquilo que é favorável ao povo de Paranaguá, e eu não vou mudar uma vírgula do que eu estou fazendo, do que eu vou continuar fazendo em prol de Paranaguá. 170 quilômetros de asfalto, Pierre, em toda Paranaguá, posto de saúde, UPA, pequeno príncipe que pode voltar para cá de novo, reforma a educação com CMEs novos, com escolas novas. Tudo isso nós vamos fazendo de investimento para Paranaguá e vamos continuar do mesmo jeito. Obrigado, sei que já está estourado o tempo. Obrigado pelo espaço, obrigado por... Calma. Na verdade, eu quero convidar os Tem mais tempo? Para a gente fazer um rápido intervalo. Tem muita pergunta na transmissão ao vivo do Voz do Litoral. Então, eu quero convidar os senhores a gente fazer um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente responde mais perguntas do pessoal de casa. Então, fique ligadinho. O Voz do Litoral vai para um rápido intervalo comercial. No retorno, a gente continua conversando aqui com o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, e com o vereador e líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores de Paranaguá, Júnior Leite. Bem, meio-dia, 40 minutinhos, voltamos com Voz do Litoral desta quarta-feira e agora damos continuidade então à entrevista ao vivo com o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, Júnior Leite, vereador da cidade e também líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores. Vereador, eu já quero nesse retorno fazer uma pergunta para o senhor. Vai aparecer uma pergunta aqui no vídeo wall e uma pergunta interessantíssima da Jaqueline Ucassono. Ela fala, já pagamos imposto predial por metro quadrado e agora a coleta também? Minha vizinha pagava 400 e agora paga R$ 1.100. Ela se referindo aí a uma vizinha dela que teve uma elevação. E aí a gente discutia exatamente como é feito o cálculo para realizar a cobrança dessa taxa de coleta de lixo. Como é que é feito esse cálculo? O que é levado em consideração? É a área construída? É a área total do imóvel? Como é que funciona? Veja, a maneira de cobrar, a forma da coleta do lixo é uma e a maneira de cobrar o valor do IPTU é outra. Então, deixa eu explicar aqui a questão que ela fala ali, já pagamos o imposto predial por metro quadrado. Não é por metro quadrado, é pelo valor venal do imóvel dela. Pode ser que houve alguma alteração na metragem desse imóvel e o valor foi aumentado. Mas, para isso, a pessoa, o requerente, pode entrar a qualquer momento com pedido de revisão e será revisto o valor. Agora, o que tem muito na prefeitura, Pierre, são imóveis que mudaram a sua metragem e não foram atualizados. Então, a pessoa tem que pedir, solicitar. Às vezes, a pessoa também, o terreno dela está vago, mas ela já está com a casa construída. Então, ela tem que informar o município para deixar de pagar como terreno vago, que ela está pagando como a taxa mais cara do IPTU. Então, ela tem que informar o município através de solicitar uma revisão do valor do IPTU. Daí, irá ser revisto os valores. Agora, o município, o requerente, tem que informar o município, tem que solicitar essa revisão. O IPTU, Pierre, como o Júnior Leite está falando aqui, ele tem três tipos de cobrança. Né? O valor venal, mais vezes 60 centavos, 0,6, para quem tem muro e para quem tem calçada. Para quem não tem muro calçada é 0,8 e para terreno baldio é R$ 3,00. É como ele falou agora. Se você tem um terreno baldio, você construiu, você tem que comunicar, você tem que levar o processo na prefeitura que você está construindo, isso já vai para a parte interna administrativa para saber que você vai pagar menos. Então, isso também tem que ser levado em conta, essas inconformidades que se tem, né, na planta genérica do município de Paranaguá. Temos mais perguntas, inclusive, telespectador, eu já aviso a você que está acompanhando Voz do Litoral. Foram muitas perguntas, nem todas serão respondidas hoje, temos essa limitação óbvia que é o tempo. Então, amanhã no Bom Dia Litoral, o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, participa do programa e vai responder as perguntas que não foram respondidas ao longo da edição de hoje do Voz do Litoral. Próxima pergunta é da Tereza Barreto, também pelo YouTube. Ela falou, ano passado foi cobrado R$ 261, esse ano 345, só taxa de lixo. E ela cita que é desproporcional. É possível que a taxa de lixo realmente fique mais cara do que do ano passado? Mas o imóvel dela é comercial? Residencial, tem que saber o que é. E nesse caso, aqui, deixa eu me explicar, aproveitar o momento, as pessoas confundem muito. Nós tiramos a taxa da coleta de lixo do IPTU, era cobrado tudo no carnê do IPTU. E tem muitos que acham que o IPTU era tudo.
E aí, quando você faz a separação, daí ele vai ver, mas, eu pagava isso. Mas já pagava. Agora estou pagando isso de taxa de lixo, agora estou pagando isso de IPTU. Então, é essa confusão também que estão fazendo agora, Pierre, quando você desmembrou do IPTU a coleta de lixo. Né? Claro que aqui, nesse caso, se for uma residência, né, pode ter isso que foi falado, inconformidade. Porque nós tivemos uma empresa que nós vimos na área do centro, que reclamou realmente, que aumentou, mas a gente foi ver também que ele regularizou mais 900 metros quadrados. Aí aumentou o IPTU e aumentou a coleta de lixo. Isso não tem como fugir a regra. Se você tem um tamanho X do imóvel, ele passa para Y, você vai pagar mais por metro quadrado. Temos mais perguntas. Robson da Silva, também pelo YouTube. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas para que serve o IPTU? Essa é uma pergunta interessante, inclusive, para o senhor, vereador. O IPTU, o Imposto Predial, Territorial e Urbano, serve para quê? O prefeito arrecada e investe, devolve esses recursos para a população. O prefeito Marcelo Roque tem feito muitos investimentos nos bairros, principalmente na mobilidade, na infraestrutura. Esse dinheiro é para ser devolvido dessa maneira. E está sendo aqui em Paranaguá. Desde 2017 a gente vem acompanhando e a própria população vem acompanhando esses investimentos nos bairros. Mas isso não fui eu que criei. Isso já tem, desde que todo mundo conhece por gente, tem esse imposto, que é um imposto nacional. E outra coisa, em Paranaguá não tem a taxa de contribuição de melhoria. Eu já falei isso até numa entrevista aqui, que o IPTU justamente é para você incrementar o orçamento para investir em educação, segurança, mobilidade urbana, enfim, em tudo. É o orçamento do município. Mas muitos cobram a taxa de contribuição de melhoria de infraestrutura separado do carnê do IPTU. Por exemplo, se eu vou fazer um asfalto numa rua, o asfalto tem 100 metros de comprimento, tem calçada, tudo isso é calculado o valor e é rateado entre os moradores, paga numa taxa, num boleto separado. Paranaguá nunca fez isso. Inclusive, nós fazemos a infraestrutura aonde nem se cobra o IPTU. Nós fizemos vários bairros com asfalto aonde não se cobra nem o IPTU. Então, deixar bem claro isso também, que o IPTU é um imposto já há muitos anos, é o que implementa também o orçamento do município de Paranaguá para os investimentos. Temos mais duas perguntas, porque o nosso tempo já está estourado. Eu lembro a você, telespectadores, que as perguntas que não forem respondidas hoje no Voz serão respondidas amanhã no Bom Dia Litoral, que começa às 7h45 da manhã. Mais uma pergunta, essa foi por telefone. Como fica a situação de quem já pagou a taxa? E essa é uma pergunta muito importante, prefeito e vereador, foi a que a gente mais recebeu. Quem já pagou pelo cálculo de R$ 6,00 se for estabelecimento, R$ 3,00 se for casa, como é que fica nesse caso? É bom esclarecer mais uma vez, que eu já falei agora há pouco, eu falei sobre isso. Quem pagou com o valor anterior, mais alto, né, em taxa única, né, que pegou o desconto, ainda tem o desconto de 12%, vai devolver o valor que foi pago a mais. Isso é só entrar na prefeitura, a prefeitura vai lá e repõe. O município vai pagar vai devolver o dinheiro para quem pagou a mais, não tenha dúvida disso. E a outra, quem fez parcelado com desconto em 6, em 8, em 9 vezes, quem pagou já no valor a mais, isso vai ter a redução nas parcelas daqui para frente. Ninguém vai sair perdendo com nada, pode ter certeza disso. Nossa administração é uma administração transparente e sempre pensa no povo de Paranaguá. Uma última pergunta, Alexandre Aparecido. Com o aumento no valor da taxa de lixo, a frota de caminhões que faz a coleta será renovada? Na realidade, a coleta de lixo nossa dos caminhões é terceirizada. E tem que ter, os caminhões são todos novos. Os caminhões coletores que recolhem lixo orgânico, todos a cada 5 anos tem que ser trocado, isso diz a licitação. Então, todas as rotas que nós fazemos agora é com caminhão sempre novos. Nós fazemos também a coleta de volumoso, né, que falam, muitos falam volumoso, né, mas eu falo entulho. Entulho é recolhido também, porque os resíduos sólidos é por conta da Prefeitura de Paranaguá. Os entulhos que você produz da sua residência para fora, o morador tem que contratar uma caçamba e dar destino final. E nós fazemos diferente. Nós vamos lá e recolhemos
Toda semana passa em cada bairro recolhendo. Nós temos caçambas, nós temos o caminhão poliguindaste, nós temos a pá carregadeira, o caminhão que recolhe todos os bairros o entulho. Já é uma cultura as pessoas cortar, podar a sua árvore e jogar em frente à calçada. Quebrar um banheiro e jogar em frente à calçada, e que atrapalha muito, muitas vezes, quando entope a boca de lobo, quando tem enchente, que nós estamos fazendo mais um serviço de desentupir tudo isso. Então, esses resíduos não é nem por conta da prefeitura, é por conta do morador. E nós, assim mesmo, vamos lá e recolhemos esses resíduos também. Senhores, o nosso tempo já está estourado, mas tem uma última pergunta, uma pergunta que é a pergunta final. Por que nesse ano, então, decidiu-se separar a taxa de coleta do lixo do IPTU? O senhor até já falou aqui durante a entrevista, antigamente era cobrado tudo no boleto só. Por que essa separação em 2023? Nós separamos em 2023 justamente porque nós temos o plano de resíduos sólidos, né, que prevê, né, que a empresa pode contratar uma terceirizada e recolher seu lixo e ser isento da prefeitura. Então, para não criar um transtorno com relação a isso do IPTU que era junto, nós separamos isso justamente para não dar o transporte da taxa de lixo com o IPTU. Mas o ano que vem voltará novamente, com muita certeza, está no mesmo imposto. E nós temos na lei que nós podemos colocar diluído durante os 12 anos, ou na taxa de luz, ou na taxa de água, ou cobrar separado, como foi feito agora. Bem, senhores, não dá tempo para mais nada. Eu reforço a você, telespectador, que outras perguntas feitas aqui para os dois serão respondidas amanhã no Bom Dia Litoral. Prefeito, muito obrigado pela participação. Um abraço, até mais. Eu que agradeço, Pierre, pelo espaço, você, Diana, né, o Fabiano. Com certeza, amanhã nós estaremos aqui respondendo mais perguntas da população no BDL. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Um abraço, até mais. Eu que agradeço você, a toda a direção aqui da TVCI, que sempre nos convida para esclarecer todas as dúvidas em relação a tudo que a gente vota lá na Câmara Municipal e fazer essa conversa franca aqui com a população, não só de Paranaguá, como de todo o litoral do Paraná. Muito obrigado. Um abraço. Eu conversei com Marcelo Roque, prefeito de Paranaguá, e também com Júnior Leite, vereador por Paranaguá. Agradeço a ambos pela participação. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, Tony Lagos retorna comandando o Voz do Litoral.